Paulo de Tarso, na minha opinião, foi quem melhor transmitiu a palavra de Cristo e melhor vivenciou seus ensinamentos. Portanto, estava bem evoluído. Como pode um espírito com esta evolução ter cometido tantas atrocidades antes de se converter de Saulo para Paulo, mesmo tendo a influência do meio em que vivia? Olha, eu não sei dizer para você se ele foi o que melhor viveu a mensagem de Jesus. Ele é, sem dúvida nenhuma, o maior divulgador que o cristianismo tem. E talvez nós não fôssemos cristãos se não fosse Saulo de Tarso convertido em Paulo de Tarso. E eu sustento o que eu estou dizendo. Eram 11 discípulos que sobraram quando Jesus formou os 12, um se suicida e os 11 saem. Os 11 vão todos para o Oriente, vão para a Síria, vão para a Pérsia, vão para um monte de lugar, não vão para o Ocidente. Quem vem para o Ocidente é Paulo. Onde o cristianismo teve mais sucesso? Na região do Oriente Médio? Ou o cristianismo se tornou mais pujante na Europa? Um homem transformou a história de todo um continente. Ele era um obstinado divulgador da mensagem cristã. Ele tinha uma determinação de pregar o evangelho. Se transformou de maneira muito profunda. Se tornou indiscutivelmente o maior divulgador. Incansável, com febre, passando dificuldades, doenças, magro demais, passando por uma série de dramas. Indiscutivelmente, ele é um nome fantástico. Mas eu não sei se ele é o que melhor viveu a mensagem de Jesus. Nós temos tantos homens incríveis. Meu Deus. A história do cristianismo tem pessoas que nunca mataram ninguém, nunca feriram ninguém e se tornaram grandes vivenciadores do evangelho. Eu encheria minhas duas mãos de nomes do cristianismo primitivo que são impressionantes e que nunca tiveram uma palavra de agressão, de violência. O que Paulo fez foi orientar a força e a determinação na direção do cristianismo. Muito do que Paulo produziu decorria da sensação de haver sido um perseguidor. Ele mesmo, nas suas cartas, quando se descrevia, dizia: eu, Paulo de Tarso, perseguidor do cristianismo, mas renovado pelo Senhor. Ele nunca esqueceu que ele foi perseguidor. Aquilo ele carregou durante a vida inteira. Existe um momento em que ele conta em uma de suas cartas que ele já teria sonhado com Jesus 3 vezes e teria pedido para que ele tirasse de dentro dele o espinho que ele trazia na carne. Por 3 vezes sonhei com o Senhor e lhe pedi que me tirasse o espinho na carne. E por 3 vezes o Senhor me respondeu: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, ele conseguiria caminhar com o espinho da culpa apenas com a graça da misericórdia do Senhor. E ele vai conviver assim durante toda a existência, em que ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Percebe a natureza que está por baixo do pregador, da aflição de levar a mensagem, pelo fato de ele ter retraído essa mensagem lá atrás, de ter sido responsável pelo assassinato de Estevão. Então, ele tentava, de alguma forma, agir para poder fazer com que a sua mensagem de divulgação, de alguma maneira, compensasse os equívocos que ele havia feito. E eu provo o que eu estou dizendo. No encerramento da obra Paulo e Estevão, quando acontece a desencarnação de Paulo, contado no último capítulo da obra, quando Tigelino levanta a espada e corta o pescoço de Paulo e a cabeça rola e tomba e o corpo cai inerte, Paulo se desprende do corpo e volta para o mundo espiritual. E quando ele se vê no mundo espiritual, ele tenta ver onde ele está cego.
Por que ele está cego, gente? O cara que fez tanta coisa, por que está cego? Ele abre os olhos e não enxerga nada. Ele diz, eu estou cego. Sim, é verdade, eu estou cego. Eu mereço a cegueira, porque eu não passei de um simples perseguidor. Está vendo a culpa? Ele carrega a culpa lá para o mundo espiritual, 40 anos depois. Se eu sou um perseguidor, eu mereço. E ele se coloca na condição de ser realmente isso, apenas um perseguidor, que não merecia ver. Como se a sua consciência ainda não o tivesse absolvido daquilo que ele fez. E, de repente, quando ele está nesse estado, ele ouve uma voz. Irmão Saulo. Aí ele reconhece a voz. A voz era de Ananias, que diz a ele, irmão Saulo. Ele diz, sim, quando na terra o Senhor me enviou para que abrisse os vossos olhos para o evangelho. Hoje é ele mesmo que me manda para abrir os vossos olhos para a glória da imortalidade. Aí toca nos olhos de Paulo, lavando a culpa, usando exatamente aquele que ele iria perseguir para matar, para lavar dentro dele todo resquício de culpa. As escamas espirituais caem, e Paulo, agora já é espírito, enxerga uma majestade de mundo espiritual, mostrando exatamente que ele não era o que ele pensava que fosse. Então, eu não sei se ele é assim, o que melhor viveu a mensagem, mas ele é indiscutivelmente o mais obstinado divulgador que o cristianismo já teve, com costela quebrada, com febre, uma magreza extrema, esquálido, encaveirado, sem mais nenhuma força física, apoiado no bordão, andando, pregando insistentemente, sem deixar em nenhum momento que ele desistisse do evangelho. E só para terminar, eu quero citar 2 momentos que estão colocados no livro Paulo e Estevão. Na primeira viagem que Paulo faz com Barnabé e com o sobrinho dele, João Marcos desiste da viagem e os dois seguem sozinhos. Aí Paulo diz, olha, ele está reclamando muito, é melhor mandar esse menino embora. O menino está reclamando demais, não faz nada de boa vontade, está sempre de mau humor, vamos levá-lo para o porto e ele volta para casa, aí ele dá uns conselhos para o garoto vai embora. Aí ele diz para o menino nessa hora, nós caminhamos em fila para Jesus, não se desgarre de nós, porque se você se desgarrar, você precisará de um outro grupo para se ligar a eles. Um recado lindo que ele dá para João Marcos nessa oportunidade. Anos mais tarde, o menino volta e diz, eu quero ir na segunda viagem. Eu quero ir na segunda viagem. Aí o Barnabé diz, olha, meu sobrinho, ele vem agora conosco na segunda viagem. Então, na segunda viagem, Barnabé traz o sobrinho. Diz, o meu sobrinho agora diz que está maduro, que ele vai conosco. Ele diz, não, comigo ele não vai. Paulo, o que é isso, menino? Comigo ele não vai. Já falei para você que ele não vai. Mas, Paulo, onde está a misericórdia? Comigo ele não vai. Não, mas eu já falei para ele que ele vai. Então, desdiga porque ele não vai. Ele deixou a gente no meio do caminho. Ele não vai, ele não aguenta. Não, ele mudou, ele é maduro. Ele não vai. Comigo ele não vai. Aí Barnabé diz, Paulo, estou desconhecendo você. E eu estou dizendo que ele não vai. Comigo ele não vai. Aí começa a ficar uma tensão. Comigo ele não vai. Para resolver o impasse, o que é que Paulo faz? Vamos fazer o seguinte, ele quer ir, então ele vai com você. Você vai para Chipre, pega o garoto e vai para Chipre, vai passear com ele em Chipre, conhecer os locais e pregar o evangelho lá, que eu vou com Silas para outro lugar. Aí ele não vai com Barnabé na segunda viagem e vai com Silas. Por que ele vai com Silas? Porque Barnabé queria levar o sobrinho que ele não queria. E ele sustenta a palavra dele, senão não vai. Ele poderia, não, tá bom, vamos levar, vamos dar uma chance. Não faz. Né? Não faz. Então, ele tem essa característica. E uma segunda oportunidade é uma visita de Pedro, o apóstolo, à igreja de Antioquia. Pedro visita Antioquia, estava vivendo em comunhão com os que não eram judeus e que não eram circuncidados, estava tudo lindo. Aí Tiago manda 2 espias para ver como é que estava a conduta de Pedro na convivência com os incircuncisos. Quando Pedro vê, Pedro começa a sentar na outra mesa, não se junta, não se aproxima. E aí, no meio da reunião, Paulo disse, eu queria fazer uma pergunta para Pedro.
Aí, pois não. Pedro, por que antes de chegarem os homens de Tiago, você sentava conosco e agora você senta separado? O que está acontecendo com você? Por que você está fazendo isso? Por que você mudou? Você tinha que ficar conosco, você estava antes assim. Por que agora você está diferente? Aí Barnabé de novo disse, Paulo, o que é isso? Você está colocando Pedro numa situação difícil. E vou colocar. Eu quero que ele explique para a Assembleia por que ele está fazendo isso. E ele sustenta, cria um mal-estar, ele sustenta a fala e Pedro, então, tá bom, eu vou explicar. Aí Pedro se levanta para explicar. Então você vê que ele tem uma natureza extremamente dedicada, mas ele não é a alma doce que a gente muitas vezes tenta imaginar. Ele era disciplinado, determinado, entregue à mensagem, totalmente entregue à pregação, à divulgação do evangelho. Mas eu acho que Francisco de Assis é um personagem muito mais extraordinário nesse sentido. Ele é realmente muito inspirado por Estevão na produção das cartas, e isso não tira o mérito dele, não quero tirar os méritos de Paulo, não entendam isso. Só para dizer que ele era uma alma ainda em conflito com algumas questões que ele trazia dentro de si.